Olá, todos bem-vindos ao nosso domingo hoje especial, um monte de gente nova, muito legal. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que a gente não consegue ver os nossos traumas, os nossos bloqueios, é, tudo que acontece na vida da gente é difícil da gente ver, né? Eu acho que a maioria aqui é terapeuta e a gente sabe que não dá para a gente, peraí, opa, não dá para a gente ver muitas vezes o que a gente tem. A gente sabe que tem um bloqueio, sabe que tem alguma coisa, só que é tão difícil a gente ver. Por quê? Por que que é tão difícil? Alguém sabe me falar? Alguém tem uma ideia? Alguém fala, né? Todo mundo aqui é terapeuta. Põe aqui, pode abrir o microfone ou pode colocar no chat. É complicado, né, gente? Por quê? Porque a gente tem sempre, a gente tem os nossos comportamentos para sobrevivência. A gente sobrevive. A gente sempre tem as nossas questões, né? Porque se a gente não tivesse as nossas questões, a gente não estaria aqui nessa vida. Todos nós temos, eu e qualquer uma, Fátima, Leni, Melissa, Clarice, Giane, todo mundo que está aqui, né? Todo mundo tem os seus desafios na vida, que é super normal, só que é muito difícil a gente entender e, e saber, né? Identificar da onde veio, do porquê que a gente tem essas travas. É tão difícil porque a gente tem um modo de sobrevivência. Nosso modo de sobrevivência não deixa a gente ver, que são o quê? Os nossos ganhos secundários, que a gente não tem como. A gente ganha tendo esses comportamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Muitas vezes a gente tem problema financeiro. Por que que a gente tem problema financeiro? Muitas vezes a gente tem problema financeiro porque a gente quer ainda ficar perto de alguém. Quando a gente tem dependência financeira, quando a gente tem problema financeiro, vocês podem ter certeza que vocês estão perto de alguém que vai ajudar, ou vocês querem ajuda. Vocês já perceberam isso? Fala assim, não, Patrícia, mas imagina, eu moro sozinha, eu não dependo de ninguém, eu tô lá morando. Pode ter certeza que você morando sozinha, você pode estar morando sozinha, mas sempre o dinheiro termina antes de terminar o mês. Pode ter certeza. Se você tem problema financeiro, você pode ter certeza que o seu dinheiro acaba antes de terminar o mês. E aí, você pode ter, pesquisando na sua vida, você sempre depende, entre aspas, de alguém. Porque alguém vai te salvar. Ou alguém, quando está muito apertado, alguém vai te salvar. Ou a mãe, ou o pai, ou o marido, sei lá, o filho, não sei. Alguém vai te salvar. Então, isso é uma coisa que é inconsciente você precisar de alguém para te salvar. E isso, sua vida vai indo. E se você não resolver isso, esse problema, boa noite. Samsung, eu não sei quem é. Aí depois, se quiser colocar o nome para a gente saber, tá? Se você for ver, Edmar. Tudo bom, Edmar? É Edmar que eu conheço?
É, então tá bom. Então, aí todo mundo que tem todo mundo que tem problema financeiro sempre tem alguma dependência. Isso você pode pesquisar, você pode ver. Se a gente não resolver isso, a gente não identificar essa origem, com certeza você vai levar isso para o resto da sua vida. Sempre dinheiro acaba, sempre você se mete em alguma dívida, sempre você está apertado para alguma coisa. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Você ainda precisar de não ter dinheiro para receber um olhar, um carinho, um afeto, um acolhimento de alguém, tá? Relacionamento, por exemplo. Eu acabei de fazer, vou postar, inclusive, eu fiz ontem, eu fiquei o dia inteiro gravando e eu vou colocar vários vídeos, né? Mas um deles eu coloquei sobre relacionamento, né? A pessoa que fala assim, ah, eu tenho dedo podre. Por que que a gente tem dedo podre? Por que que, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho dedo podre. Por quê? Porque também você tem dedo podre porque é familiar para você se conectar com pessoas que não são legais. Porque é o que você aprendeu, é o que você viu, é o que você vivenciou. E isso você acaba conectando com pessoas que não são legais, que você quer que caiba na sua vida e que, lógico, que por uma carência sua, que você viu em casa várias discussões, desentendimentos, traições, você vivenciou aquilo e aquilo que você trouxe para a vida adulta, que é familiar, e você se conecta com essas pessoas. E por isso que você tem dedo podre, que você só se conecta com pessoas que não são legais, que você quer encaixar na sua vida. Para quê? Para receber umas migalhinhas de afeto, umas migalhinhas de amor. Porque foi aquele amor que você reconheceu, que você soube, você sabe o que é amor, porque você vivenciou aquilo. Aquelas brigas, aqueles desentendimentos, é aquilo que você registrou como amor. É aquilo que você carrega para sua vida adulta. Então, eu tenho o dedo podre. Eu estava saí com uma amiga minha hoje e ela estava falando da filha dela, que a filha dela, a menorzinha, né, a caçulinha, quando ela era pequenininha, que começaram as brigas entre ela e o marido, foi a menina que hoje ela é adulta, ela tem quase 50 anos, que ela nunca consegue um relacionamento legal. Porque o que que ela vivenciou na infância dela? Brigas. E é o que ela leva. Mas ela gosta de sofrer? Lógico que não gosta de sofrer. Lógico que a gente não gosta de sofrer. Lógico que a gente não gosta de que falta dinheiro. Óbvio que não. Mas é o que a gente vivenciou e o que é familiar para a gente. E quando é familiar para a gente, é muito difícil a gente identificar isso na nossa vida. É muito difícil. Eu sou uma prova viva disso. Eu falei ontem na minha aula, né? Eu tenho um treinamento, a origem. Ontem eu dei aula e a gente estava falando sobre ressignificação, sobre os ganhos, sobre o porquê é, que, como a gente tem que identificar isso nos clientes da gente. Porque tem cliente da gente, muitos clientes, né, que eles não gostam de falar. Eles falam, ah, como que era a sua infância? Tudo bem, tá tudo ótimo, tudo bem. Eles não gostam de falar. E eu ensinei ontem a
você fazer perguntas que eles vão falar depois, porque as congruências que a gente vai pegar a origem do porquê que eles estão bloqueados. Eu ensinei ontem isso na minha aula. E muitas vezes eles não falam, mas a gente, como terapeuta, né? A gente sabe, só que a gente não pode falar. Eles têm que perceber isso, e ontem eu falei na aula, né? Que eles têm que perceber isso, pelas palavras deles. E, e muitas vezes eles escondem isso porque eles não querem falar para o terapeuta. Que muitas vezes, sei lá, porque o pai batia, era violento, tinha casos assim muito sérios, por exemplo, de estupro ou um abuso, sei lá, qualquer coisa assim, eles não gostam de falar, né? Então, mas a gente tem que saber conduzir, que é isso que eu ensinei ontem, saber conduzir para você chegar no porquê disso, para ele entender qual é o ganho secundário, para ele entender o que ele está ganhando sendo daquele jeito e chegar na origem do porquê que ele está hoje travado em vários aspectos. Tem alguém aqui que queira me falar alguma coisa para eu identificar alguma coisa? Se quiser, pode. Eu não vou expor, óbvio, né? Mas alguma coisa assim, Patrícia, eu tenho isso aqui que não tá legal na minha vida. E a gente vai conversando, entendeu? Até Oi, vocês. Patrícia. Tudo Oi, bom? Jane, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Quando você estava falando dessa questão dos pais com relação à briga, etc e tal, tinha uma situação que é justamente o que você tinha falado anteriormente, que era o financeiro. O Uhum, financeiro era uma... Quando a minha mãe queria fazer algo, o meu pai era muito conservador e a minha mãe era o homem da casa, e rolava treta entre eles. E eu observo que às vezes no meu relacionamento rola essas mesmas tretas. Aí o que que ocorre? Eu não costumo pedir dinheiro do meu marido. Por quê? Porque aí, aquilo ainda está reverberando de alguma forma. Ai, ele vai ficar chateado, eu não estou a fim de me estressar, então eu vou fazer por mim. E aí eu sempre estou repetindo, estou observando que tem uma repetição de padrão com relação ao comportamento dos dois, mas mais especificamente da minha mãe. uhum. Queria que você falasse algo a respeito. Tá. A sua mãe, então, ela era provedora, é isso? Tá. E seu pai, ele trabalhava? Como que era? Ele trabalhava, mas assim, eles nunca sentaram para alinhar. Cada um tinha o seu. Tá. Primeira coisa, Jane, quando um casamento, um relacionamento, cada um tem o seu e não junta, já não é um casamento. É a primeira coisa, tá? Relacionamento. O que que é relação? Relação são duas pessoas, tá? A gente tá falando aqui de uma relação amorosa, pai e mãe, tá? Mas tem relação de todos os pai e filho, mãe e mãe, tá? Mas quando se fala de uma relação, são duas pessoas. Não existe uma relação com uma pessoa só, tá? Então, quando é uma relação amorosa, a relação amorosa, um casamento só dá certo quando as duas pessoas estão, elas são é, uma família. Tudo são dos dois. Tudo são dos dois. Porque senão não fica um casamento, fica uma. Cada um tá morando, os dois estão morando na mesma casa e tudo bem. Fica uma parceria, um relacionamento entre amigos, entendeu? Por quê? Porque
na verdade, é cumplicidade. Então, essa cumplicidade precisa ter. Você não precisa. Tudo bem, pode ser uma conta, cada um tem a sua conta, cada um tem. Mas eu acho que pedir alguma coisa, a cumplicidade de você conversar, de ver o que que a gente pode fazer, é tão importante. Primeiro que você casou com uma pessoa, e quando você casou com uma pessoa, é para unir, né? É a união. Então, para um casamento, eu já tive muitas palestras, inclusive sábado eu fiz uma palestra e tá tá no meu YouTube, essa palestra de relacionamento, tá? Tá também no meu TikTok, tá no meu YouTube, tá lá no link do grupo, também tem o link. Eu falo sobre relacionamento lá. E eu falo exatamente sobre isso. Porque senão não é um relacionamento. É simplesmente uma união de duas pessoas que moram na mesma casa. Agora, quando você tem, o que que você sente? Aí que é o negócio, ô Jane. O que que você sente? Isso é importante, tá? O que que você sente quando é, de você pedir alguma coisa pro seu marido? O que que você sente? Você sente medo? Você sente vergonha? Você sente que você é o quê? Isso que é importante. Verdade, o pedir não só para o meu marido, para qualquer pessoa, é muito Tá. desafiador. Desafiador, tá. O que que é para você desafiador? Ah, com relação ao meu marido, sei lá, é tipo como se fosse submissão. Estou sendo submissa a ele. Eu trouxe muito essa questão da mulher guerreira da minha mãe. Tá, E você falando dessa questão do financeiro, por exemplo, eu lembro que tinha uma época, antes de 2018, que eu, de fato, eu, tipo, como se eu precisasse da minha mãe financeiramente com relação ao cartão. Era rotineiro isso. Aí teve um período de 2020, eu disse, não, eu não quero comprar mais nada parcelado, eu vou. E só que aconteceu, nessa época, ele queria mandar na mamãe. Olha, a senhora não vai comprar mais nada parcelado. E foi o período que eu consegui me libertar dessa dependência financeira com relação à minha mãe. E agora você falando, eu entendi. tá. Olha só. Você falou assim, a minha mãe era muito guerreira. Primeiro, guerreira. O que que é guerreira? Na, eu falo muito no poder da palavra. O que que é guerreira? Guerreira é guerra, né? Se o tamanho é guerreira, ela tem que ter uma pessoa para guerrear, para brigar. Concorda? Pessoa guerreira tem que ter uma pessoa para guerrear. Concorda? Ela não briga sozinha. Entendeu, Jane? Tá, ok. É porque às vezes quando fica falando com o microfone, eu tô aqui com a mão. Tá. Outra coisa. Você fala assim, eu fiz igual a minha mãe. Agora eu faço igual, eu vejo com a minha mãe. Você falou assim que teve muitos anos que você dependeu da sua mãe, né? De cartão e tudo mais. Aí depois você falou que não quero mais. Agora, para quem que você fala assim, eu me sinto muito submissa, né? Quando você precisa de alguma coisa, é isso? Foi essa palavra que você colocou? Foi. Com relação ao meu marido, sim. Tá. Agora, o porquê que você se sente assim submissa? O que que é submissa para você? Ah, esse é meu papel de dependente, entendeu? Eu sou dependente dele, porque durante muito tempo, até 3 anos atrás, mais ou menos, quem sustentava a casa de tudo, fazia pagamento de aluguel, de carro, de tudo, era eu. Eu resolvi mudar para ficar mais nesse papel de mudar de posição realmente de mulher, não. Só que eu ainda não aprendi essa questão do pedir alguma coisa.
E eu tô com o dever de casa de pedir R$ 50 para ele. Até agora ainda não pedi. Pois é. O que que é? Você fala assim, ah, eu não gosto de ser submissa. Eu tenho o quê? Se você vira submissa, você tem o quê? Você é o quê? Você tem o quê? Não entendi, Patrícia. Ou tem o Se quê? você, para você, submissa, se você fica uma pessoa submissa, você tem que pedir dinheiro para ele. E quando você pede, você fica o quê? Com o quê? O seu Ah, sentimento. meu sentimento é de dependência. Tá, essa dependência. Mas o que que você sente de ser dependente? Qual é o por que que você não pode ser dependente? O que você sente? Ah, que eu vou perder o controle. Ah, Já fui muito controladora, entendeu? e você Muito, vai. muito assim. Tá. E Sempre você tem. perdendo o controle, o que que acontece com a Jane se você perder o controle? Eu tô fazendo aqui uma terapia com você, tá? O que que acontece com a Jane se ela perde o controle? Ela se torna o Assim, quê? racional. Ela se torna, no caso, uma mulher que está pedindo o dinheiro para o marido, no caso. Esse é o racional. Mas o inconsciente, Já, não vai no inconsciente, vai no seu sentimento. Não, não vai pensando no que vai. Tira o terapeuta do lado. Deixa na prateleira. O que que você sente? Ser, ser uma pessoa dependente do seu marido. O que que você sente? Você perde o controle. Se você perde o controle, o que que você sente perdendo o controle? Você se torna o quê? me torna vulnerável. Se torna vulnerável. Vulnerável a ele, dependente a Que é ele. ser vulnerável para você? Perco a minha fraqueza, fico, tira a minha independência. Tirando a sua independência, se você for uma pessoa, hoje a Giane tá lá, precisando de dinheiro, e aí ela vai lá e, ai meu Deus do céu, eu preciso de dinheiro, mas eu não quero, eu tenho o quê? Tenho o quê? Que sentimento que ela tem de pedir o dinheiro, que ela tá lá pedindo, roendo as unhas lá, que ela precisa, o que que ela sente? Se ela Ai, for falar com o é o marido, o medo, que que ela sente? é o medo de me expor. O medo de se expor. Olha onde chega. O medo de se expor, tá? Uhum. Em que outra situação você sente medo de se expor? Então, De se sentir vulnerável, de se sentir eu mal, de se sentir rebaixada? eu fui fazer uma exposição esse ano, no local, na Polícia Militar daqui. Foi o que aconteceu? Foi colocada a cadeira, eu sentei, e eu comecei a sentir no meu corpo, eu comecei a sentir no meu corpo, eu comecei a me observar. Eu escrevi, porque eu tenho uma mania de escrever. E eu disse, eu tô com medo. Eu tô com medo, e eu tô com medo de exposição, e eu comecei a me perguntar, cheguei até no medo da exposição. Eu disse, pois é agora que eu vou ficar. Eu fiquei uma semana. Eu fiquei uma semana lá. Mas naquela hora que eu estava lá, eu fui buscando, 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 até eu chegar. Eu senti, assim, no meu corpo uma resistência, sabe? Muito grande com relação a essa situação. Mas depois foi de boa, os outros dias já foi tranquilo. E Tá, por isso que eu fiz a questão do desafio do Instagram, que eu falei lá com o Sam, dos 60 dias, justamente por conta disso. Primeiro, para eu me comprometer. Segundo, para eu realmente me expor. uhum. E se você se expor, que você. Qual o medo que você tem? Medo do quê? Eu cheguei no medo do julgamento. Do Medo do julgamento. julgamento, e assim, a minha avó me chamava de exibida. Hum.
E eu lembro tanto disso quando foi em 2024, eu disse, nossa, ela me chamava, ela é exibida. Eu disse, nossa, a minha avó me chamava de exibida, eu nem sei o que que ela sabia, o que que ela pensava que era exibida. Eu tô tem com essa história de exibida na minha vida. Pois agora eu vou ser exibida, porque eu fui olhar, fui no dicionário, eu fiquei sempre com esse significado que a minha avó deu, que eu nem sei o que que ela queria dizer, porque a gente não cheguei a conversar com ela, que eu não tinha maturidade na época, e agora que eu tenho, ela morreu. Nem sei qual era o contexto dela, nem sei o que significava exibido para ela, eu ainda estou com essa treta aqui. Pois agora nós vamos ressignificar esse negócio. E porque eu morria de medo de falar, ainda que a minha profissão, eu sou formada em direito, sou advogada, e quando eu fazia quando eu ia para as audiências, quando era um advogado, que ele era um advogado, uma advogada, que ela era mais nova que eu, que ela era mais nova que eu, em termo de OAB, beleza, super tranquilo. Mas quando eu pegava um que era mais velho, nossa, era uma treta. E quando era ações ligadas à família, hum, aí o negócio pegava. Por conta das tretas que aconteceu na minha casa, eu me identificava com as situações. E durante Uhum. muito tempo ficou muito pesado para mim essa parte, emocionalmente, porque eu trazia para mim, para casa, eu dizia que trazia para minha cama as situações dos clientes. E aí eu não aguentei. Em 2020 eu dei uma afastada direto, direito. Então, Jane, você falou lá no começo que você queria ser igual, trazia as coisas igual a sua mãe, porque você também dependia dela, você parou de depender dela, parou de usar o cartão dela, né? Foi as suas palavras. Você parou de usar o cartão dela para você se tornar um pouquinho mais independente, né? Só que, mesmo que você fez isso com a sua mãe, você tirou, você não quis mais, né? E hoje você é dependente do seu marido, você precisa dele, mas você não quer falar, não quer ser vulnerável, tá? A ele. E você quer ser forte por causa disso, por medo do julgamento, medo de ser dependente dele, medo dele te julgar, porque você tem o medo do julgamento, que você mesmo falou, né? Medo do julgamento. Só que isso, você não tem o medo do julgamento do seu marido. Você tem ainda o medo do julgamento da sua mãe, lá de trás. E você tem que resolver isso, tá? Teve algum lá Você é filha única, Jane? Não, não sou filha única, não. Ela teve 7 filhos, ela tem 7, na verdade, ela teve 8, eu sou a segunda filha, mas dos que estão vivos, eu sou a primeira, digamos assim. A segunda na linha, mas a primeira viva. Tá. É, como que era, assim, a sua relação? Se você quiser falar, tá? Até 2017, 18, era uma relação de. Eu era praticamente a mãe da minha mãe, porque eu fazia tudo por ela, pelo meu pai, que eu era controladora geral. Então eu fazia tudo por eles. Só que eu nutria uma raiva muito grande da minha mãe, por conta da violência dela. Tinha uma situação assim que ela ficou, era bem presente na minha vida, que era ela brigando com meu pai e eu pegando a minha irmã terceira, depois de mim, no caso. Eu acho que a minha irmã devia ter uns 2 ou 3 anos. Eu peguei ela no colo e eu corri com ela para trás da porta, num quarto,
a protegê-la, porque eu não lembro se ela queria matar minha mãe, se ela queria matar meu pai, não sei o que que ela queria fazer. Ela queria fazer alguma coisa. E essa era uma. E toda vez que eu lembrava disso daí, eu ficava com tanta raiva da mamãe, tem noção. Eu ficava com raiva dela. E durante muito tempo, eu tinha muita raiva. Eu não conseguia falar essas situações sem que eu chorasse. Até que eu comecei a trabalhar o perdão, auto perdão. E a gente já foi resolvendo, já pedi perdão para ela por algumas situações. E hoje está bem mais tranquilo. Ela, de fato, agora ela vive a vida dela, porque era uma dependência total. Hoje ela vive a vida dela e eu vivo a minha. E essa dependência, ela era bem, bem assim. Era uma forma de eu ter o amor dela, porque quando aconteceu alguma situação, principalmente ligada à doença, eu já fiquei doente, para que a minha mãe viesse me cuidar. E Acredito. quando eu estava Uhum. doente, estava vivendo no relacionamento, ela vinha às vezes na casa para fazer alguma coisa. Quando foi em 2025, o meu marido internou e ficou um bom tempo internado. Aí quando foi um dia, pouca gente se fala já agora assim pelo telefone, que antes não, todo dia ela tinha que me ligar de manhã, de tarde, de noite. Agora já não é mais assim. É, Quando ela me ligou um dia, oi, minha filha está no hospital, eu disse, tô. Olha, se tu quiseres, eu sei quando a gente está no hospital, a gente não tem tempo para cuidar da casa, etc. Tal. Se tu quiseres, tu me pega aqui, ou então me dá o endereço que eu vou lá na tua casa. Eu disse, tá, tô entendendo. Tá bom, mãe, obrigada. Se eu precisar, eu chamo a senhora. Mas não vou ligar, porque já cortei esse laço aí, dessa menina que estava. Eu fiz no hospital ah, um protocolo onde eu vi lá, sabe o quê? O medo de agir como uma mulher em Sabe 2024. por quê, Jane? Sabe por quê? Não, Porque sei. você vai bater de frente para sua mãe e você tem medo do julgamento dela. Só por isso. Entendeu? Tá bom? Situação. Eu Só, fiz uma constelação familiar, só por isso. dia 24. A minha mãe não me olhava. Minha mãe não me olhava, a gente não chegava perto. Ela chegou próximo quando a minha avó entrou no campo. Mas a minha avó grudou em mim e então a minha mãe se aproximou. O que foi que a consteladora falou? Eu vou falar o que ela falou, não sei. Que É, é, Kelly. a minha mãe, ela tinha uma treta com a minha avó e, de alguma forma, eu fiquei meio que maralhado ali com aquelas situações. E a minha mãe, ela casou bem cedo. Em dezembro do ano passado, eu descobri que ela casou bem cedo. A minha avó, ela foi abusada pelo meu avô. Meu avô batia muito nela, queria matar. Descobri isso tudo ano passado. E a minha mãe, ela é a caçula das meninas. Minha avó, eu acho que teve 6 ou 7 filhos. Tá. É Então, mais. Jane, você ainda não resolveu o problema com a sua mãe. Ainda você não resolveu, Então, tá? vamos resolver essa situação. Você ainda não resolveu. Porque se você resolvesse, até a Kelly colocou, que a Kelly já é minha aluna já há 3 anos, então ela já sabe a incongruência. Ela já colocou aqui. É, se você tivesse resolvido, você não teria o problema de pedir o dinheiro para o seu marido, você não tinha problema ainda do julgamento, você já teria resolvido isso, entendeu? Esse problema conjugal seu com o seu marido vem dessa treta com a sua mãe, que você ainda não resolveu, com medo do Tá, mas aí, julgamento. é, eu concordo, mas o que que ocorre? Desde os 10 anos, eu praticamente vivo a minha vida sozinha. Então, eu Uhum. aprendi a viver sozinha.
Sobrevivência. Até, porque com 10 anos eu parei de morar com meus pais. Então, de lá pra cá, eu venho, tipo assim, eu e eu mesma, eu dizia até que eu não gostava de gente. Mas é Porque, sobrevivência, Jane. É sobrevivência isso, sério, tá? É sobrevivência. É, depois, quando você tem com mais, né, contato comigo, tal, a gente tem coisas e eu vou te falar uns exercícios que tem lá da plataforma que pode fazer, tá? Para você resolver esse problema com a sua mãe. Porque se você não ó, resolver isso com a sua mãe, você não vai conseguir. Se você não se libertar, você não vai conseguir é, falar com seu marido. Pode até ser que quando você resolver esse problema com a sua mãe, a sua vida financeira dá um boom, entendeu? Destrava. Por quê? O que que é também, isso é terapeuticamente, tá? Eu não costumo falar isso para os clientes. Lógico que eu conduzo sem falar o porquê, porque não precisa. É a mesma coisa a gente ir no mecânico e o mecânico falar que vai usar essa chave de fenda para fazer não sei o que. Eu não quero saber que chave de fenda que vai usar, eu quero que resolva o meu problema do carro. E é a mesma coisa que eu faço com o cliente. Eu não falo a técnica que eu vou fazer, eu simplesmente faço, né? Mas aqui eu vou falar. Então, o que que acontece? Se a gente, o que que é você ter problema com a mãe? O problema com a mãe é na leitura corporal, né, nos traços de caráter. O que que o que que acontece? Quando a gente tem um problema com a mãe que a gente não vai, a gente não consegue ficar com o dinheiro. O dinheiro faz assim, ó, entendeu? A gente não consegue ficar, reter. O pai é impulsividade, fazer, vai acontecer, processo e vai, e a sua vida tem que fluir, né? É colocar a vida para fluir. Agora, a mãe é reter o dinheiro, é tipo reter o amor, o afeto, o carinho. É a mesma coisa com dinheiro, tá? Mesma coisa. Se você não tem isso, a sua vida financeira parece que trava, não flui. Então, se você resolver isso, automaticamente sua vida vai começar a fluir, vai começar a vir mais clientes, que você me falou que você está com um problema de clientes, como que faz, tal, não sei o quê. Como que faz? Você vai começar a ter, provavelmente, você nem vai precisar do dinheiro do teu marido, mas, mesmo assim, vai ser um pouquinho mais leve para você conversar com ele sobre a vida financeira de vocês, sobre a vida mesmo. Porque, gente, um relacionamento tem que ser leve, tem que ser aberto, tem que ser uma coisa assim. O que é meu é seu, o que é seu é meu, entendeu? A gente brinca, né? A mulherada brinca, né? Dizendo assim, o que é meu, o que é seu é nosso, né? A gente sempre brinca com isso, né? A mulherada. Só que acontece que, gente, é tudo. Um casamento dar certo, um casamento fluir, é uma coisa única. Às vezes o marido ganha um pouquinho mais, mas às vezes a mulher também ganha um pouquinho mais e tá tudo bem. É único. Quando a gente não casa, a gente não tem filho, o filho não é dos dois? É a mesma coisa. Dinheiro é um fruto dos dois. Ah, mas eu trabalhei e e a minha mulher não trabalha. Gente, mas vocês resolveram casar? Não resolveram casar? Então, se não, cada um ficava na sua casa. Ficava só namorando. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, quando você resolver isso, o perdão. Né? Fazer, é muito fácil a gente falar assim, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo não sei quem, né? É perdão, perdão. O perdão é tão fácil falar, né? Eu perdoei. Mas olha, a Kelly falou, a incongruência. O que que é o perdão? O perdão é realmente o sentir. Falar, qualquer papagaio fala. Ah, eu perdoei. Mas quando a gente fala das coisas que aconteceram,
E a gente percebe a mágoa ainda. A gente percebe ainda que tem algum sentimento. E quando tem algum sentimento, perdão não foi feito. Lá no fundo, sabe? A gente só sabe perdoar mesmo quando a gente fala, quando não tem mais sentimento. E o perdão é aquele assim, ah, eu perdoei a minha mãe, eu perdoei o meu pai. O que que é o perdão? O perdão, se a gente fala assim, ah, eu perdoei ele, a gente está se colocando ou como vítima, ah, eu perdoei ele, porque ele fez isso para mim, eu perdoei ele mesmo. A gente está se colocando como vítima, tá? Ou como superior, eu perdoo você. Ai, tá, eu perdoo você, tá? Se colocando como uma pessoa mais importante do que aquela pessoa. Ou uma coisa ou outra, ou de vítima ou superior. A gente não é nem uma coisa nem outra, nem vítima nem superior. Por isso que eu falo, não tem que ter sentimento. O perdão vem quando a gente fala do fato sem sentimento, sem ressentimento, tá? Então, por isso que, que é complicado, né? Falar assim, falar de perdão. Ah, mas eu perdoo mesmo. Será que perdoa mesmo aquele sentimento? Aquela coisa que você vai falar daquela coisa aqui, ainda machuca, né? Por isso que tem, eu falo às vezes muitas coisas assim, gente que mata o filho, né? Teve até aquela japonesa lá que uma pessoa matou o filho dela, que arrastou o filho, né, com o carro, e tal, faz muitos anos atrás, e ela falou assim, ah, eu perdoei ele. Gente, desculpa, mas eu não acredito. Fazer isso com o seu filho, ainda falar que perdoar, fala de palavra, mas o sentimento. Será que ela fala ainda? Fala normal? Ah, ele machucou meu filho, matou meu filho e tá tudo bem, eu perdoei. Será que não tem nenhum sentimento? Complicado, né? É muito complicado. Então a gente pode deixar de lado, mas perdoar é muito complicado. É muito difícil. Eu admiro quem perdoa mesmo e não sente mais nada. Eu admiro mesmo. É bem complicado. Eu admiro bastante as pessoas assim. Bom, tem outra pessoa que queira falar alguma coisa? Obrigada, Paty. Fez sentido o que eu falei, Jane? Fez. Tá bom, ótimo. Eu acho que eu tenho que ver com relação à própria advocacia. Eu acho que eles têm uma Aham, expectativa, eu tenho outra. exatamente, exatamente. Tá? Depois a gente conversa mais sobre isso. É, outra coisa que a gente tem que ver na vida da gente são, são assim, o emocional da gente, né? Porque todo emocional vem de alguma coisa, porque a gente só vê sintomas, né? Os sintomas, todos os sintomas que a gente tem hoje, os sintomas são gatilhos, gatilhos que a gente consegue, que tem na vida, no dia a dia, né? No dia a dia, e são vários gatilhos e que vira sintomas na gente. Então, o que que é os sintomas? É a ansiedade, os medos, as dependências, as inseguranças, é o controle. Tudo isso são sintomas. Sintomas de algo que está aqui dentro, no nosso inconsciente, que leva a gente a se portar desse jeito. Mas todos esses sintomas, lá no fundo, têm uma causa do porquê que a gente teve isso. Tudo tem uma causa. Então, vamos colocar aqui o controle, né? A pessoa ser controladora. Tem muita gente controladora.
que leva a pessoa a ser controladora? A pessoa pode ter, lá na infância, pode ter sido uma pessoa muito cobrada, e então ela se controla para ela não fazer nada errado, para não ser cobrada. A pessoa pode ter tido, ter um pai ausente, a mãe ausente, então ela quer controlar tudo para ela não sentir abandono. Por isso que ela controla, ela quer saber onde vai, onde não vai, o que que vai fazer, para ela não sentir o abandono de alguém, tá? Outra coisa que pode ser, são pessoas que se sentiu muito manipulada. Então, a pessoa manipulada, ela controla para ela não sentir a manipulação. Então, ela controla tudo, se alguém vai fazer alguma coisa para ela, então ela está sempre de olho se vai machucar ela, se ela vai conseguir fazer alguma coisa, se ela não vai conseguir fazer alguma coisa pelo controle, pela manipulação, porque doeu nela essa manipulação. Então, tudo, tudo. São lares. Uma coisa que é muito assim, lares totalmente instáveis leva a pessoa a ser controladora. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer em um lar instável. Não sabe se a mãe vai chegar brava, se o pai vai chegar bravo, se vai ter briga, se não vai. Então, leva a pessoa a ser controladora, ficar sempre controlando tudo, porque não sabe o que vai acontecer. Então, tudo isso são coisas que nós, terapeutas, nós temos que verificar. Porque é muito fácil a pessoa falar assim. Ontem eu dei um exemplo na aula sobre pessoas que são perfeccionistas, pessoas que gostam de tudo certinho. Por que que gosta de tudo certinho? Certinho por quê? O que que é certinho para a pessoa? Se não for certinho, o que que ela sente? Né? A perfeição é para quê? Para ela não ser julgada, para ela não ser comparada, para ela não ser abandonada se ela não fez tudo certo, para ela não ser rejeitada. Para Por que que ela é perfeccionista? Isso, todas essas perguntas que eu fiz para a Jane, vocês viram que eu fiz várias perguntas, isso foi só uma coisa rápida. Mas todas essas perguntas que eu fiz para a Jane, eu faço muitas perguntas para a pessoa mesmo identificar. Você viu que eu comecei a fazer perguntas para a Jane, ela chegou lá na avó dela. Ela mesma chegou, eu não falei nada da família. Ela chegou na avó dela. E se eu tivesse só eu e ela, eu ia fazer muito mais. Ela ia chegar muito mais lá na frente. É que eu não gosto de expor as pessoas na frente de um monte de gente. Mas vocês têm que saber e fazer essas perguntas, que essas perguntas que vão levar um terapeuta a identificar a origem, porque não é só porque é isso. Você não tem dinheiro porque você não teve segurança com seu pai. Ponto, acabou. A pessoa vai aceitar. Ela vai compreender o porquê? Não. Ela vai só aceitar o que você falou. Ah, pode ser. É. Só que para ela entender, tem que fazer muitas perguntas. Para ela entender e ir na origem, porque é pelas palavras dela, como eu fiz com a Jane, pelas palavras dela que ela tem que chegar. Ela tem que chegar. Porque senão ela não entende. Ela não vai realmente chegar na função da Jane, por exemplo, a função do porquê que ela tem medo de pedir dinheiro. Por quê? Qual é o significado de não pedir dinheiro? Se você não falar, não perguntar,
e ela, a pessoa te der, a pessoa vai dar resposta, o cliente vai te dar resposta, e pelas respostas do cliente, chega na origem. Porque se você for falar assim, olha, você é assim por causa disso, 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 ela vai só falar assim, ah, tá. Vai resolver? Não, não vai. Não vai. Ela tem que entender. Então, por isso que os terapeutas não podem presumir. Ah, tá, é assim por causa disso. É assim por causa disso. Não pode presumir. Ela tem que fazer as pessoas entender, o cliente entender o porquê, qual é a função que está fazendo por causa daquele comportamento. Aquele comportamento tem uma função, tá? Por exemplo, não ter dinheiro tem uma função. Qual é a função? De ser dependente de alguém. E por que ser dependente de alguém? Para ter o que desse alguém? A atenção, o carinho, o amor. Por isso que as pessoas ficam sem dinheiro para chegar lá. E as pessoas não percebem isso. Não percebem. Gente, aconteceu isso comigo. Eu não percebia. Não percebia. Eu tinha. Quem não me conhece, eu tive escola durante 30 anos. Eu moro em Alphaville. Eu mudei para Alphaville com 19 anos de idade. E aqui em Alphaville não tinha escola, não tinha nada. Eu mudei para Alphaville em 81. Hoje eu vou fazer 63 anos agora, esse mês de agosto. E com 19 anos eu tive minha escola. E aí, o que que aconteceu? Eu, com a escola, com 19 anos, eu comecei a trabalhar, né, na escola e ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro, tá? Com 19 anos. Foi a primeira escola de Alphaville, eu ganhava dinheiro. Dinheiro não parava na minha mão, não parava, não ficava na minha mão. Fazia assim, ó. Eu não sei quem conhece Alphaville. Alphaville é um bairro de classe média alta. A minha escola era a segunda escola de Alphaville, mas a primeira escola de pré-escola, de berçário, foi a primeira, né? Eu tive 30 anos de escola, eu tinha muito dinheiro, ganhava muito dinheiro, com 19 anos eu tinha dinheiro. Eu tinha apartamento, eu tinha carro, eu tinha minhas coisas e tinha dinheiro, só que o dinheiro não parava na minha mão. Por que que não parava na minha mão? Porque eu fui a primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Só que na minha cabeça eu sempre era mimada pelo meu pai, nossa, apaixonada, mas na minha cabeça, quem era o preferido da minha mãe era o meu irmão, meu irmão segundo, do meio. Então eu sempre ficava sem dinheiro para quê? Para minha mãe olhar para mim, para eu falar, mãe, eu tô precisando de ajuda. Mãe, tô precisando de ajuda. Mas eu não conseguia ver isso. Gente, passou muitos anos, tá? Muitos anos. Muitos anos. Porque o dinheiro não ficava na minha mão. Gente, não era pouco dinheiro, não. Era muito dinheiro. E hoje mesmo, hoje, eu estava falando isso com a minha amiga. Porque a gente estava. Nós fomos para. Eu moro em São Paulo, mas a gente. Como Alphaville é um bairro separado, né? A gente fala assim: vamos para São Paulo. Nós vamos para o centro. E a gente tava falando sobre roupas, tal, não sei o que, era da Carmin, tal. Eu tinha a coleção inteira da Carmin. Quem conhece a Carmin, vê, é uma marca muito cara. Eu tinha a coleção inteira, a gente tava falando sobre isso. E ainda até a minha amiga falou assim: Nossa, você gastava muito, gastava. Eu tinha a coleção inteira da Carmin. Só que acontece que
eu gastava, fazia, tal, não sei o quê, porque eu ganhava muito, mas o dinheiro não parava. Eu não conseguia fazer com que o dinheiro parasse na minha mão. Era porque eu gastava? Não era tanto porque eu gastava, mas eu ganhava muito. Por quê? Porque eu tinha que fazer isso. O dinheiro não precisava, não ficava na minha mão para eu depender da minha mãe. Não era da minha mãe, não era do meu pai, era da minha mãe. Tem gente que já é com o pai, eu com a minha mãe. A maioria é com o pai. Eu fui com a minha mãe, entendeu? E olha, e demorou muito, gente, mas muito para eu destretar essa parte financeira. Muito, mas muito, 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 muito. Quando eu nunca tive dinheiro guardado, eu nunca tive dinheiro aplicado, eu nunca tive nada. Quando eu destretei, nossa, minha vida fez assim, ó. Nossa, hoje é completamente diferente. Mas eu tive que resolver. Enquanto eu não resolvia, e aí todo mundo fala assim, né? Ciúmes do seu irmão, esse ciúme, gente, não era com o meu irmão, era com a minha mãe, entendeu? Era com a minha mãe. Era para minha mãe me ver, porque quando eu nasci, eu era muito mimada. Depois logo veio o meu irmão, depois de 2 anos veio era meu irmão. E eu tinha muito, muito atenção do meu pai, dos meus avós, dos meus tios. Só que da minha mãe não, minha mãe virou completamente com o meu irmão. E não era porque ela não gostava de mim. Gente, nada a ver, era a minha cabeça, era eu, era sobre mim, não era sobre ela, era sobre mim. E para eu entender isso, eu falava assim, eu até falava para ela, porque eu sou o Fábio, porque eu sou o Fábio. Eu falava, você é ciumenta, você é ciumenta, você é ciumenta. Gente, mas não era ciúmes do meu irmão, era com a minha mãe. E para eu entender isso foi muito complicado, porque eu tinha que mostrar para ela que eu existia. Por isso que eu precisava do dinheiro dela. Sempre tá pedindo para ela, porque se eu tivesse dinheiro, para que eu ia? Não precisava dela, para nada. Nada. Precisava dela pra absolutamente nada. Era um jeito de eu ter minha mãe perto de mim quando eu não tinha dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, para que eu ia depender da minha mãe? Tem gente que fica doente para depender da mãe. Tem gente que, é, sei lá, tem gente que fica doente, tem gente que fica com problema financeiro, tem gente que é, termina um casamento para voltar para casa dos pais, faz de tudo, né? Para voltar para casa dos pais, acaba terminando até o casamento, tem um relacionamento péssimo para voltar para casa dos pais. E a pessoa não percebe isso, não percebe. Por isso que a reunião hoje é isso, ela não perceber isso. Quando a gente percebe esse problema, esse ganho, porque é um ganho secundário meu ter o afeto da minha mãe, ter minha mãe perto, é um ganho secundário. Por isso que eu ficava sem dinheiro. É um ganho secundário a pessoa ficar doente. Eu tive uma cliente que teve câncer, tá? E ela não queria resolver o problema do câncer dela, se curar, por causa do marido dela. Porque o marido dela tinha uma amante. E se ela não se curasse, ele ia embora com o amante. Ele só ficava em casa porque ela estava doente. Olha o ganho secundário dela. Então, tem vários problemas de ganho secundário. É o que a gente tem que perceber na nossa vida. Qual é o ganho secundário que você está tendo que você não sai desse desafio, desse problema, que te trava, que te bloqueia? Oi, Fátima. Ô, Patrícia, você falando isso, me veio uma lembrança aqui, né? Eu convivo com uma pessoa assim, e eu queria saber se é exatamente isso, porque hoje eu não julgo mais, porque hoje eu me coloco como uma terapeuta, né? Então eu entendo muita coisa, mas você me trazendo isso.
eu quero entender se é isso que acontece com ela. Ela tem 43 anos, casou, mas mora dentro da casa dos pais, com um filho, e sempre vive assim, na escassez, por mais que trabalhe. E, claro, eu sei que a mãe dela sempre foi muito, como é que eu falo? Como é que eu falo assim? É deficiente, né? De dar carinho, de dar atenção. O pai nem se fala, sempre muito bruto, mas eles não conseguem o casal sair de dentro de casa. Fala que não tem condições de pagar nenhum aluguel e vive. Então, já foram julgados muito. E muitas pessoas metem muito pau porque fala que é pessoas folgadas, exploradora. Então, você me falando isso, eu falo, caramba, então não é isso. É somente querendo o afeto que faltou lá na infância. Se ela não resolver isso, ela é tua cliente, Fátima? Não, é parente. Ah, parente é complicado. A Fátima é minha aluna, tá, gente? Por isso que ela é. Fátima, complicado, porque é família, a gente não consegue tratar família, né? Não, sim, sim, sim. Não Mas tem como. é o afeto que está faltando. Não, Se eu ela resolver. acredito, porque eu sei como foi a criação dela, né? A revolta que ela tem, que ela sempre se compara muito com o irmão, né? Que, ele é seu filhinho querido, né? Fui eu. E os pais têm a tendência sempre de comparar ela com o irmão. E continua comparando o filho dela com o filho do irmão. E o filho do Nossa, irmão é um menino, isso é a mesma coisa. coitado Então, desse assim, filho. compara. Coitado. Tem hora que eu tenho até medo, porque de ter uma. É assim, o primo rejeitar o outro devido à comparação, né? Começa a ter ciúmes, né, do outro, e não se entender. Mas, olha, é muito interessante isso, viu? O- É muito triste isso. É muito triste. Pena que não porque é por exemplo, tua cliente, Fátima, porque se fosse a sua cliente, a Fátima é minha não, aluna. E a gente é eu assim, gente. acredito que ela é sua cliente já, viu? Ah, Você é? sabe quem é. Ah, tá. Ela É, não fez comigo. Se é a ainda não pessoa que eu tô fez, pensando, né? ela não fez comigo. Nem o filho. O filho, sim. Uma sessão. Já. Uma. Marquei a segunda. Mas ela tem que se tratar. Né? Eu queria muito, eu queria muito. Ela precisa. Ela Quando ela precisa. falou que ia, eu vou querer sim, tal, né? Aí eu falei para ela, fico muito feliz por você, viu? Melhor escolha. Ela Que pena que ela precisa. ainda não fez. O menino é Ah, sim. um fofo, fofo. Pois é. Mas é Ele isso, fez uma Patrícia. sessão comigo. Mas, Tá gente, joia. a Fátima é minha aluna, tá? E assim, gente, quando é aluna, o que que eu faço? Eu dou toda a assistência mesmo. A Fátima tá aqui, a Kelly tá aqui, que é minha aluna. É assim, a Claudete, é assim, gente, tem alguma coisa? Eles estão tendo um cliente. Tá tendo, ó, Patrícia, não tô conseguindo ver o que exercício que eu dou, que faz, porque a gente tem 1000 exercícios lá na plataforma de cura. Então, aí eu não sei o que que eu faço, como que eu vou dar o feedback para ela e para cliente, como que eu faço. Gente, eu pego na mão mesmo. Ó, é assim, 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 assim. Elas estão aqui para falar. Eu pego na mão, ó, faz isso, 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 isso. Eu vou com a cliente, a gente faz um zoom, ó, faz assim, 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 me dá, como é que é a anamnese? Vamos estudar junto a anamnese. Eu estudo junto a anamnese, faz esse exercício, faz assim, tá? Eu pego na mão, tá? O meu não é, porque o meu não é curso, é treinamento. Então, se tá comigo no treinamento, é treinamento. É assim, ó. É tete a tete, tá? Você não tem que esperar a minha aula, que a minha aula foi ontem, por exemplo, não tem que esperar a minha aula para ter uma resposta. Não. Todo mundo tem contato comigo na hora. Eu tenho alunos meus, pena que ele não tá aqui, o Anderson, que ele fala, Patrícia, eu tô com uma pessoa aqui na hora, o que que eu falo, tal, não sei o quê. Anderson, faz assim, 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 assim. Ela no WhatsApp.
entendeu? Porque precisa, um terapeuta tem que estar, porque senão, se você passa insegurança para o seu cliente, consequentemente ele não volta, ele não vai fazer a outra sessão, entendeu? Não vai, não vai. Ele simplesmente te abandona ou não te indica, né? Então, você precisa ter uma pessoa, se você comprou um curso, um treinamento, qualquer coisa de alguém, a pessoa precisa te dar um feedback. Se ela não te dá um feedback, se ela não te dá uma atenção, ó, cai fora. Cai fora porque não é uma pessoa que você pode confiar, porque você está levando o nome dela. E aí você está levando o nome dela, e aí? E aí? Né? Não dá, né? É, então, gente, por exemplo, tem muitas pessoas, né, que, voltando no negócio lá do financeiro, o que que a gente tem que perceber? O que que a gente tem que ver? O que que é o significado? Qual é o significado do dinheiro para ela? Porque o dinheiro para ela pode fazer várias coisas. O dinheiro pode ser. Muitas pessoas falam assim: ah, o dinheiro para mim é uma fraude, quem tem dinheiro rouba, sabe aquelas crenças, né? Aquelas crenças. é, eu tenho, se eu for dinheiro, eu vou ser usado, eu vou ser. Uma pessoa falada que a pessoa pode falar que eu sou uma pessoa que fez coisa errada para ter muito dinheiro. Então, a pessoa não consegue ficar com o dinheiro, não consegue ter aquele dinheiro, porque tem essas crenças. Mas as crenças vieram de quem? Do quê? Quem falou? O que fizeram em casa? Gente, quando eu mudei para Alphaville, eu tinha 18 anos. E eu morava em São Bernardo do Campo. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Quem conhece aqui o ABC, Paulista, né? Eu sou de São Bernardo, eu nasci em São Bernardo. Vim para Alphaville com 18 anos. E São Bernardo era uma cidade normal, né? Uma cidade industrial, na verdade, né? Uma cidade dos móveis e de automóvel, né? E eu vim para Alphaville. Alphaville é uma classe média alta. Quando eu vim para cá com 18 anos, eu e meu irmão, eu tinha 18, meu irmão tinha 16. A gente ia nessas casonas de Alphaville, imagina, tinha micro-ondas. Quando surgiu o micro-ondas na época, telefone sem fio, micro-ondas, gente, era uma coisa assim, imagina, era uma coisa do outro mundo. E a gente ia na casa das pessoas, né? Eu e meu irmão, a gente veio de São Bernardo, né? Simples. Aqui todo mundo com casa com piscina e, né, a gente também teve minha casa, todas as casas que tem, piscina e aí micro-ondas, a gente ia na casa das pessoas, né, a gente ficava, eu e meu irmão, né, nossa, você viu, Fábio? Falava meu irmão, você viu, micro-ondas, você viu que eles têm não sei o quê? A gente achava tudo lindo, maravilhoso, entendeu? Muito lindo. Só que a minha criação lá, né, de trás, o que eu vim com 18 anos, mas lá atrás, o que que era? Ah, tem muito dinheiro, porque roubou ou fez coisa errada, o que que o pai trabalha para ter tanto dinheiro, né? Ai, mas ter dinheiro, aí uma pessoa que tem nariz empinado na época, né? Ai, tem nariz empinado, tá se achando por ter dinheiro, né? Tá, nossa, dá. Nossa, fugiu a palavra. Quando a pessoa quer se mostrar, nossa, fugiu a palavra. E- Snob. Snob, né? Nossa, então, quer dizer, então todas essas crenças a gente escutou lá na infância, porque a gente não era, a gente era, né? Graças a Deus a gente tinha uma família boa, né? Assim, meu avô, o pai da minha mãe, sempre teve uma condição muito boa. Meu pai não, meu pai veio da Itália, veio depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, veio para a Itália com a família e tarará, tarará, para trabalhar no Brasil, tá? Meu pai era italiano.
Então, teve que, né, fazer muito esforço para ter o que ele teve, né? Mas casou com a minha mãe, que minha mãe sempre teve. E minha mãe sempre teve, sabe? Narizinho, sempre. Então, quando a gente veio para cá, eu tinha, eu não gostava, eu falava mesmo, eu falava assim, ai, você viu micro-ondas, você viu não sei o quê, mas a gente ficava, eu ficava assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu não vou falar para meus amigos lá de São Bernardo, porque tava vivendo aqui, mudei para cá, mas eu falei, não vou falar para eles que tem isso, tem aquilo, não sei o que, eles vão achar que eu sou o quê? Snob, que eu sou, que eu tô me achando, sabe? Então, olha essas crenças. E isso faz com que as suas crenças, as crenças dos clientes, na verdade, trave financeiramente. Então, vocês têm que saber conduzir isso para. Porque as crenças não vão sair da cabeça. Crença não sai da cabeça. Crença é crença. O que você viu, você não apaga. Crença é crença. Tá lá, tá cá instalado. Você tem que mudar, ressignificar, dar outro sentido para a coisa, tá? É o que a gente faz no treinamento. É dar outro sentido, instalar outra coisa. Mudar o modo de você pensar daquilo. Porque aquilo tá lá instalado, você só vai mudar o modo. Porque para mim, ter dinheiro era arrogância. Arrogância. Ter dinheiro era arrogância. Mostrar o que, não sei o quê, os carros que passam, o carro, né? Você vem aqui, é que esses carros, Porsche, Ferrari, eu nem sei o nome desses carros aí. Bom, enfim, todos esses carros. Era arrogância. Para mim era muita arrogância. Então, para eu achar aquilo uma coisa normal, demorou muito, 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 porque para mim era tudo arrogância. Por isso que, por quê? Porque eu tinha muito com a minha mãe, porque minha mãe era assim, minha mãe, entendeu? Achava que era tudo lindo, maravilhoso, por isso que a gente veio morar pra cá. E eu tinha muita briga com ela, então, pra mim, ela já era arrogância, e a arrogância pra mim me dá raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. Então, pra eu entender que dinheiro era bom, que não é porque tem dinheiro tem que ser arrogante, não é porque ter dinheiro tem que ser uma pessoa que pisa no outro, nada disso. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro faz com que você tenha coisas boas. E você não precisa ser arrogante, não precisa pisar nos outros. Você não precisa ser maior que o outro, nada disso. Você pode ser do jeito que você é. Mas que o dinheiro é bom, é. E para eu entender isso, gente, foi, ó, demorou muito, muito, muito mesmo. Porque eu já tinha aquele conflito com a minha mãe. E ainda negócio de arrogância. E minha mãe sempre foi mais, porque meu avô sempre teve. E, nossa, foi muito complicado, muito complicado. E é isso que vocês têm que entender dos clientes de vocês. Que crença que tem, que significado que lhe deu para aquilo. Eu dei muita arrogância. Dinheiro era arrogância. Tem alguma coisa a ver? Dinheiro e arrogância? Nada a ver. Dinheiro tem nada a ver com arrogância. Arrogância é outra coisa. Se dinheiro fosse igual a arrogância, dinheiro chamaria arrogância. Não chamaria dinheiro. Chamaria arrogância. Tá? Então, uma coisa, outra coisa. Certo? Então, se você vê o significado que o seu cliente deu para aquilo, aí sim ele tem que saber o significado, tá? E tem que saber que uma coisa, outra coisa. Quando ele sabe o significado e a função que ele deu para aquilo, qual que é a função do dinheiro? A função do dinheiro não é ser arrogante. A função do dinheiro é você ter liberdade para você ir comer alguma coisa que você quer, viajar onde você quer,
comprar o que você quer, dormir tranquila que você está com as contas todas pagas. É isso que é a função do dinheiro. A função dele não é ser arrogante. E quando o seu cliente, pelas palavras dele, sabe a função, quebra a função, pronto, acabou. Se libertou, ressignificou. E é isso que eu ensino a fazer, tá? Simplesmente isso. O significado que ele deu para a coisa tem que mudar. É isso que eu ensino, né? Com os traços de caráter que a gente faz, qual é o significado? A Kelly, a gente fala muito sobre isso, né? É, qual é o significado da manipulação? Às vezes às vezes as pessoas são manipuladoras e elas nem percebem que elas estão sendo manipuladoras. E qual a função de manipular as pessoas? É fazer, fazer que a pessoa faça o que ela quer. Você não manipula as pessoas para fazer o que você quer? Só que muitas vezes você não percebe que você está manipulando. Não percebe. Só que você tem que perceber se você está manipulando para o bem ou para o mal. Porque tem gente que manipula para o mal. Manipula pisando nas pessoas. E tem gente que manipula porque é o dia a dia, vender alguma coisa. A gente vende, né? Vende a nossa terapia. Eu vendo a minha terapia, eu vendo o meu treinamento. Então, o que que eu vou fazer? Vou falar bem da minha terapia, eu vou falar bem do meu treinamento, vou falar tudo que tem no meu treinamento. Se é um tipo de manipulação para as pessoas comprarem, porque se eu não fizer isso, eu não vou vender. E todo mundo faz isso. Mas eu estou fazendo para o bem, porque o que eu faço, eu cumpro, né? É uma coisa boa. O que eu faço, o que eu falo, eu cumpro. Agora, tem pessoas que manipulam para o mal, para só ela ter vantagem, para o outro, nem aí. Aí já é outra coisa, é uma outra tipo de manipulação. E é isso que você tem que identificar no cliente. O que é que ele está fazendo, qual é a função daquilo para ele modificar, que está fazendo coisa ruim para a vida dele, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção. Então, são as palavras, são as perguntas que têm que ser feitas, certas, para chegar, para identificar aquele significado que ele está dando para aquilo, para aquele comportamento que está travando, que está bloqueando, que está deixando ele ficar assim. Tá bom? Deu para entender? Gente, nossa, já 20 para as 10. Meu Deus. Tem alguma pergunta, gente? Quem gostou dessa aula? Quem tá novo aqui, gostou? Dá um joinha para mim, para eu saber, para eu ficar, para saber se tá valendo a pena de vocês estarem aqui. Tem muita gente nova, legal. A Melissa tá assim, legal. Gente, eu vou fazer um dia, tá? Só de atendimentos. Aí eu vou colocar no grupo, não saia do grupo, que vai ser assim, tudo lá eu coloco nesse grupo. Então eu vou fazer um dia só de atendimentos para vocês saberem como que é, como eu fiz com a Jane, lógico que vai ser uma coisa mais profunda, mas aí vai ter autorização da pessoa, vai saber que está gravado, vai ter autorização, porque eu não, né, não posso é, expor ninguém. Então é um dia de, assim, é bem é, prático, vai ser um dia prático, tá? De treino, de aula. Vai ser eu acho que vai ser num sábado, numa manhã. Eu acredito que vai começar às 9 horas, vai até 1 da tarde. Eu vou ver direitinho o horário, o dia, vou passar para vocês, tá? Eu acho que vai ser bem legal. E quem quiser participar, fique lá no grupo. Outra coisa. Vai ter uma palestra também do meu mentor, do Sanjolen. Não sei se vocês conhecem o Sanjolen. Ele é um japonesinho fofo que eu amo, o San.
e ele vai dar uma palestra gratuita para vocês, e olha, vai ser assim, sensacional para aceleração de autoridade. Todo mundo tem que ser autoridade de alguma coisa. Quem é terapeuta tem que ser autoridade no que faz, né? Ah, eu sou terapeuta e eu trabalho com ansiedade. Pô, você tem que ser autoridade na ansiedade. Eu trabalho com terapeuta com relacionamentos, tem que ser autoridade. Então, ou não, ou eu sou. Trabalho com a Jane falou, advogado, ela tem que ser uma autoridade no que ela faz. Ah, eu trabalho com cabeleireiro, tem que ser autoridade no que faz. Ele vai dar uma palestra sobre isso, como você acelerar a autoridade, tá? Vai ser gratuito. Fiquem no grupo, porque a gente vai marcar o dia e o horário. Ele é um fofo, Sam. E eu vou fazer. E a gente só tá vendo o dia e o horário para ele dar essa palestra para vocês, tá? Vai ser bem legal. E eu acho que vai ser um dia à noite, porque ele mora nos Estados Unidos. Ele era meu vizinho aqui de Alphaville. Aí ele mudou para os Estados, para Orlando e está morando lá. E ele vai dar uma. Ele é meu professor, ele é meu professor desde 2019. Eu fiz curso com ele, e até hoje ele é um fofo, adoro ele. Então ele vai dar então, a palestra, tá bom? E vocês que são novos aqui, se vocês quiserem chamar gente, chamarem colegas que são terapeutas ou não são terapeutas, nesse grupo não precisa só ser terapeuta. Eu falo muito sobre terapia, mas às vezes não é terapeuta e quer resolver alguma situação da vida, quer resolver algum desafio, e todo esse domingo, primeiro domingo do mês, eu faço isso. E pode vir aqui falar. Tá? Como a Jane veio falar sobre. Gente, eu falo aqui, não tem problema, olha, dou umas dicas e tudo bem, bem, bem legal, tá? Então, vocês podem convidar a gente para esse grupo. E quem quiser saber também do meu treinamento, pode me chamar no particular. Eu converso com vocês numa boa no WhatsApp, ou a gente faz por vídeo chamada. Agora, em agosto é o meu aniversário e quem entrar agora em agosto vai ter um preço super bacana na, no treinamento. Quem entrar agora no treinamento, em tudo, tá? Quem é um treinamento. Não falei que tem gente entrando agora, terminando. No treinamento vai ter desconto, em consulta minha vai ter desconto, em todos os cursos. Eu tenho curso de psicossomática, tá? A psicossomática, o que que é psicossomático? Eu tenho tipo um dicionário grande de dores e doenças que tipo assim, o que significa ter dor no joelho? Significa, a Fátima. Dor no joelho, direito ou esquerdo? O que que é? Direito ou esquerdo, Fátima? Esquerdo. Esquerdo. Dor no joelho. Quem é? A Jussiene, o meu é dia 29 de agosto, meu aniversário. É, então, o que que é? Dor no joelho. Joelho é o quê? É você não estar aceitando o que está acontecendo agora. No esquerdo é profissional. Não. No esquerdo é com mulher ou emocional. No direito é trabalho ou homem, pai ou homem. Então, você não está aceitando que você não está aceitando, o que que você não está se dobrando por que está acontecendo agora na sua vida. Dor no joelho é isso. Dor na lombar, você não está se apoiando nas suas ideias, nos seus projetos, você vai mais para o projeto dos outros, se apoia os outros e não se apoia. Então, eu tenho mais de 200 dores e doenças, a Ô, psicossomática. Patrícia, Oi.
E para a gente fazer esse curso aí, como é que fica? Você é Porque minha eu aluna, super me interesso. você é minha aluna, é só depois conversar comigo. Ah, entendi. Você tem um desconto grande nessa da psicossomática, tá? Depois a gente Depois a conversa. gente vê, então. E aí, esse é um curso de dores e doenças. Como que faz, como que você identifica, o que significa cada dor e doença e como você trata, tá? E tem tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Dor e doença, um monte, um monte, tá? Tem tudo, tireoide, fibromialgia, infarto, problema de estômago, gastrite, tendinite. Outro dia, não sei quem falou quem era. Ah, não, era a Lúcia, que estava com Foi eu, tendinite. foi eu que te falei, você me mandou que era o tendinite. É, tem o Shivanuma? Oi? Tem o Shivanuma? Shimanoma, não tenho que ver. Tem um monte. Depois me manda lá no meu WhatsApp. Para eu lembrar. Para eu vou ver, porque, gente, é muita coisa. Eu não lembro. É Ô, muita Patrícia, coisa. você lembra que eu falei para você que eu torcia muito o meu pé do lado esquerdo? Você falou que Lembro. tinha alguma coisa a ver? Pois é. E tinha a Tá aqui ver, né? inchadinho ainda. E tem a Tá ver. inchadinho aqui ainda. E é impressionante, Não, gente. A gente fala. Fez sentido o que eu falei? Total. Todo mundo fala total. Vou contar uma coisa para você rápido antes de encerrar. Esse negócio da psicossomática. Uma vez, faz muitos anos isso, tá? Foi, acho que na pandemia. Foi na pandemia. Eu tinha uma cliente, ela chamava Adriana, e, e o filho dela tinha um problema no olho dele, parecia não era conjuntivite, não era terço, não era, não sei, não era terçol, não era nada, era uma coisa que nasceu no olho dele e não sabia o que. Foi na oftalmo, foi na dermatologista, foi em tudo quanto é lugar, levando o menino, o menino tinha 19 anos levando o menino e nada. Passava um monte de coisa, passava um monte de coisa, passava um monte de coisa e nada. Antibiótico, tudo. Nada, 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 nada. E era no olho direito, na pálpebra. Aí eu falei, Dri, eu pergunta para ele se o olho, o que quer dizer o olho, né? A pálpebra, na verdade, é uma proteção dos olhos. Concorda? É uma proteção, tá? E aí ele falou assim, eu falei, pergunta para ele se o que que aconteceu, ah, que ele não queria ver alguma surgir alguma proteção, que ele está sentindo falta de alguma proteção, que ele não queria ter visto isso. E é do lado direito, é com homem, ou pai, ou um homem. Só pergunta para ele isso. Tá bom, passou. Aí depois de uns dias ela falou, Patrícia, aconteceu o seguinte. A Adriana, ela nasceu com um problema congênito, né, ela nasceu, tá, com um problema. E ela tinha uma assistência médica muito cara por causa da doença dela, que ela tinha. E, e aí o filho dela ouviu o avô, e quem pagava a assistência médica era o avô. E o avô dela tinha casado novamente. E aí ele ouviu o avô falando para o pai que ia parar de pagar a assistência médica da família, tá? Porque ele ia comprar uma casa nova para a mulher que ele casou. Ele ouviu, o menino ouviu, passou. Ele só ouviu. Aí a Adriana perguntou, ele falou, ele falou, filho, você ouviu, sei lá, alguma coisa? Ela não sabia disso. Conversando com o filho, e ele falou: ai, mãe, não lembro, não lembro, não lembro. Não lembro. Depois, passou uns dias, ela conversando com o filho, falou: mãe, é verdade que o vovô vai parar de pagar a assistência médica? Ela falou assim: mas por que que você está falando isso? Eu falei, porque eu ouvi ele falando com o meu pai que ele ia parar de comprar, de pagar assistência médica, mas como que vai ser agora a sua doença?
Como que a gente vai pagar? Porque a assistência médica é muito caro. Eu sei que é caro. Olha só, gente. O que que é assistência médica? Não é uma proteção com a saúde? Não é uma proteção para a mãe dele? Mal da mãe, né? Ele viu o pai falando com o avô falando com o pai, ele viu o pai falando com o pai, tá? O avô falando com o pai que não ia mais pagar assistência médica, que era uma proteção para a saúde da mãe dele, tá? Depois disso, quando deu o negócio do. Aí ela perguntou: quando que o senhor ouviu? Ah, tal. Foi antes, um tempo antes dele ter o negócio, ele começou a desenvolver isso, somatizou no corpo dele e Hum, aí ela falou: Patrícia, pode ser isso? Eu falei: lógico, tudo a ver. Ele viu o avô conversando, que não ia pagar mais, tal, não sei o quê, a proteção que era para você, desenvolveu. Aí eu falei para ela assim: olha, então faz o seguinte, fala para ele. Conversa com ele, fala que não vai ser problema, que vocês vão pagar, vão dar um jeito, que vai estar tudo certo, que isso aí está conversado, que você conversou com seu marido, vai dar tudo certo. Coloca ele como que ele não tem responsabilidade, que para ele ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Conversa com ele, coloca ele mais tranquilo, conversando e tal. Ela conversou com ele e tal, não sei o que, fez tudo o que tinha que fazer. Gente, não deu assim, tipo, 15 dias, não tinha mais nada nos olhos do menino. E fazia já, ó, um tempão que aquilo estava no olho do menino. Olha como o emocional é tudo, né? Tudo. Então, todo maravilhoso. terapeuta tinha que ter esse negócio da psicossomática. Porque quem não tem algum problema? Quem? Ah, eu não tenho dor, não tenho não tenho dor no meu corpo. Por exemplo, eu não tenho dor, eu não tenho, não sou doente, não, nada, não tenho dor, nada. Mas eu uso óculos. Ai, ai. É. É. Tem o quê? O óculos é o quê? Ou astigmatismo, eu tenho astigmatismo. Ou astigmatismo, ou miopia. O que que somatizou no meu corpo para eu ter isso aqui? Queda de cabelo. Eu tinha, nossa, gente, teve uma época que eu fiquei com muita queda de cabelo, mas muita queda de cabelo. Queda de cabelo é controle, unha fraca, que quebra Ih, pra caramba, então, entendeu? Patrícia, eu preciso para amanhã. Gengiva que sangra. Hum, Lá também tem os dentes, porquê dos dentes, dente separado, dente que é encavalado. O significado dos dentes também tem, e tem tudo a ver. Então, tudo lá tem. E além da psicossomática, que é psico, soma no corpo, tem a metafísica. Então, o seu carro, sua casa. Olha, o uso das frases da psicossomática. Legal, Melissa. Muito legal. A metafísica, lá também tem metafísica. A sua casa, seu carro, suas coisas. Por que que queima tanto a luz do seu quarto? Por que queima chuveiro? Por que que sempre tem vazamento? Tudo isso é metafísica. É o seu metafísico que é fora de você. Mas é seu, seu carro, sua casa, seu quarto, seu banheiro, seu celular, tá? Suas coisas, tá bom? interessante, né? Lá tem tudo isso, tá bom? Então, tá bom. Foi nessa conversa. Tá joia. Gente, tem mais alguma dúvida? Obrigada. Tá tudo Não, certo? Nenhuma pergunta? ótimo. Então, ó, gente, muito, muito Obrigada. obrigada por estar aqui com vocês. Vou deixar essa live gravada, vou colocar lá no grupo, tá? Eu não costumo gravar todas, mas essa eu falei, vou gravar. Eu vou colocar lá se vocês quiserem assistir depois, mandar para alguém, manda para alguém.
faz o que vocês acharem que tem que ser. Se vocês quiserem falar comigo, estou aqui aberta para falar. Meu telefone está lá no grupo. Pode conversar comigo, pode me chamar sem problema nenhum, tá bom? E quem está sempre no grupo, sempre tem desconto em tudo que eu ofereço. Sempre, sempre, sempre. Quem está no grupo, tem quem é meu aluno, então tem mais ainda. Mas quem tem lá no grupo, tem também os descontos, tá bom? Em tudo que em consulta minha, treinamento meu, curso meu, eu tenho um e-book dos traços de caráter, esse é bem baratinho. Quem quer saber um pouquinho mais sobre traços de caráter, esquizoide, oral, psico, masoca e rígido, todos os comportamentos, os funcionais e os não funcionais, tem tudo lá, nesse, nesses e-books, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês, tá bom? Fiquem lá no grupo, Beijo, Patrícia. sempre tem Obrigada. novidade. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau.